Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos. Hoje vamos falar sobre o medo da exposição. Pensamos em fazer essa live porque dia 29, agora já vou começar fazendo merchan, dia 29 desse mês, nós estamos com um evento que é Falando em Público e Vencendo a Timidez. Então, nós pensamos em fazer uma prévia e falar um pouco desse tema, que é uma dificuldade de muitos profissionais. A gente não vai fazer um evento só para psicólogos, a gente vai fazer um evento que está aberto a advogados, professores, assistentes sociais, enfim, qualquer profissional que tenha a necessidade de desenvolver essas habilidades. Então nós chamamos o Leandro da Mata, que ele é psicólogo, ele é professor de teatro e ele vai ministrar esse curso pra gente. Fala um pouquinho que eu vou divulgar aqui nas Isso, enquanto o Rafael compartilha ali nas redes sociais, a gente sempre lembra de, para quem está assistindo, que compartilhe também, né, para que mais pessoas possam participar, tirar dúvidas, mandar perguntas, comentários. E também lembra de que pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal no Facebook, né, Motiva Consultoria para Psicólogos, na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, onde tem todos os vídeos que a gente já fez e certamente terão os próximos. Assistam, participem, compartilhem com os amigos, tem temas muito interessantes, convidados muito especiais que a gente tem conseguido trazer. Quando a gente pensa em exposição, a gente pensa em vários níveis de exposição, desde o nível mais simples, que é você ter um convívio social, conseguir dar um bom dia, boa tarde, boa noite, vencer essa timidez inicial, até um nível um pouco mais complexo, que é você conseguir dar uma palestra, uma aula. Então nós temos aí vários níveis de timidez e de necessidade de exposição. Então é sobre esse amplo aspecto que a gente queria hoje conversar com vocês. Saber quem está assistindo se tem essa dificuldade, se já sentiu essa timidez, como é que isso se apresenta. E pensar um pouco sobre o que leva alguém a ter essa trava tão forte que impeça a pessoa de se comunicar. Que é só isso, né? Falar em público, dar uma aula, dar uma palestra, liderar um grupo, trabalhar em grupo e em equipe é um trabalho de comunicação, o que é tão difícil para tantas pessoas, né? Então, vamos aproveitar para dar o alô, né? A Neinha já está com a gente, a mãe do Rafael, sempre presente. Boa noite, Neinha. Oi, mãe. Boa noite. E a Raíssa, de Brasília. Isso ela tá aí. sumida, né? Ela tem algumas semanas que não tem aparecido, mas a Raíssa ficou um tempo aí acompanhando a gente, de repente calhou de estar no mesmo tempo que ela estivesse trabalhando. A Raíssa é uma amiga daqui de Niterói, só que ela é da aeronáutica e foi transferida para Brasília e resolveu estudar psicologia e já tá finalizando. Então a gente troca às vezes algumas informações. Raíssa, seja muito bem-vinda. E eu acho que é interessante a gente pegar esse gancho, né? Alguém que está na aeronáutica, né, também tem a necessidade de se expor, claro, dentro de qualquer instituição você tem regras de convivência e geralmente os militares têm regras um pouquinho mais rígidas, né? Mas de qualquer forma há uma necessidade de comunicação, de exposição. E se a gente for pensar um pouco na linguagem, que eu acho que é um caminho aí para a gente entender a necessidade de comunicação, a gente precisa pensar como é que a gente aprende a falar. Boa. Em que circunstância, com qual momento? Será que você aí que está assistindo lembra quando foi a primeira vez que você falou? Provavelmente não, né? Provavelmente você não tem essa memória. Mas seu pai, sua mãe, sua avó devem ter. E é legal a gente considerar que a gente aprende a falar ouvindo. É verdade. A gente tem a capacidade, né? Inclusive, é uma curiosidade, né? Algumas pessoas tendem a chamar os surdos de surdo e mudo. Sim. O que é um equívoco, que na verdade eles são surdos e por conta de não ouvirem, eles não conseguem reproduzir a fala. Mas é isso. Exato, e eu acho que é legal esse complemento, porque é isso, né? A capacidade tanto orgânica da fala, na parte fonoaudiológica quanto na parte cognitiva, ela pode estar lá colocada, preservada, disponível para o uso. Mas a gente só consegue desenvolver essa habilidade a partir do momento que a gente interage com outras pessoas, né? Quando a gente escuta
o pai chamando a mãe de mamãe, a mãe chamando o pai da criança de papai, a vovó, começa a nomear para aquela criança que mundo é esse que ela vive, né? O cachorro, o gatinho e por aí vai. Então a gente aprende a falar repetindo de alguma forma, né? Repetindo aquilo que a gente assiste. E ao longo do nosso desenvolvimento, a gente também vai ganhando uma das coisas que é muito importante, mas que pode ser um grande vilão, que é o senso crítico. Sim, e aí eu vou falar um pouco sobre alguns estudos que eu fui fazer para poder entender um pouco melhor sobre o tema. E uma pesquisa do jornal Sunday Times, estou falando bonito em inglês, hein? Realizada com mais ou menos 3.000 americanos. Ela mostrou que falar em público é o que gera mais medo nas pessoas. Tivemos 3 resultados mais altos aí. O primeiro foi falar em público, o segundo foi medo de altura e o terceiro é medo de insetos. E aí, enfim, fui tentar entender. E o Ricardo Fará, ele é mestre de psicologia social da USP. Ele foi um pouco além. E, lógico, é sim o medo de falar em público, mas isso vai um pouco além, se destrinchar, que envolve o receio que a gente tem na reprovação. As pessoas estão nos assistindo, mas elas estão nos avaliando o tempo inteiro. A partir desse momento que eu entrei ao vivo, e o Bruno aqui comigo, quantas pessoas estão nos assistindo? Então a gente acaba numa situação de que inevitavelmente a gente pensa que você que está aí do outro lado, o que você está pensando sobre o que a gente está falando. E isso impacta muito as pessoas. Isso faz com que as pessoas elas acabem se travando, bloqueiam, inclusive tendo sintomas de ansiedade. E aí, enfim, o negócio vai muito além. E tem que procurar a gente, muitas vezes, no consultório, para que a gente dê conta dessas coisas. Fala, que você vai querer falar. A gente, na psicologia, a gente conhece que existem os sintomas psicossomáticos, né? Que é quando o nosso corpo ele tem uma reação orgânica, mas por uma causa psicológica, certo? Ou seja, você pode ter taquicardia, você pode ter sudorese, né? Que é excesso de suor, você pode ter uma gagueira nervosa, né? Você pode ter uma mão gelada, você vai ter vários sintomas devido a essa necessidade de exposição, mas que esses sintomas só são acarretados por um excesso de autocrítica, né? Que aí é bom a gente separar o que é a crítica que o outro me faz e o que é a crítica que eu me faço. Sim, Bruno, mas aí eu vou dividir uma experiência minha e que, lendo, eu entendo que isso é com praticamente todos. O medo do novo também, ele fala muito sobre isso. Porque quando você não está habituado, acostumado a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de exposição, isso vai ficando difícil. Isso, inicialmente, eu lembro da primeira vez que eu parei e fiquei mais ou menos 1 hora falando diante da câmera. Bom, eu comecei a suar, eu senti frio na barriga. Foram várias coisas que foi, sei lá, 40 minutos depois comecei a me sentir um pouco melhor. Mas o que verdadeiramente me fez com que eu me sentisse um pouco mais à vontade foi a repetição, a persistência, é lógico, as qualificações técnicas, as tentativas, as persistências, isso foram fazendo com que hoje eu chegasse aqui, e ele riu da última vez que eu falei isso, mas que achasse que a câmera é minha amiga, minha parceira. Dessa parte eu concordo hoje. Então, a parte que foi engraçado porque o início era tenso. Sim. Então, eu lembro que a gente fez uma live uma vez falando sobre empreendedorismo, e nós falamos que o empreendedorismo é comportamento. Comportamento ele é aprendido. Exposição, conseguir falar em público, conseguir fazer isso que a gente faz agora, ou dar uma palestra ao vivo, também é comportamento e é aprendido. Então, mais uma vez, eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado, a gente está dando oportunidade para as pessoas conseguirem fazer isso. Dia 29 de julho, a gente vai fazer um evento
para isso, para que as pessoas se aproximem mais disso, entendam um pouquinho melhor de como que isso é feito de forma técnica. Vai. E acho que sempre acredito no aprendizado, né? Eu acho que a gente sempre pode evoluir muito quando a gente está aberto a aprender, a assumir os desafios de aprender e buscar também as pessoas que podem nos orientar, nos dar subsídios, nos dar base para que a gente se desenvolva. Mas é muito legal quando o Rafael dá esse depoimento, a gente poder também acompanhar que a crítica também foi positiva. Sim. Né? A crítica, quando você não é massacrado por ela, ou não se permite ser massacrado por ela pode sim te dar gatilhos, te dar norte do que você pode melhorar e, acima de tudo, do que você já está fazendo de bom. Porque às vezes o que atrasa muitas pessoas não é que elas não tenham uma capacidade, é que elas não sabem que têm ou não acreditam nas capacidades que possuem. E aí, essa crítica interna, aquela que fica aqui dentro martelando a gente, fazendo a gente sempre achar que não é pra mim, não sou capaz, não vou dar conta, vai ser pior, vou passar vergonha, o que o outro vai pensar de mim. E tudo isso vai fazendo a gente sempre se apagar, né? E deixar sempre algumas oportunidades para depois. O problema é que às vezes depois não chega. Pode ser tarde, né? Pode. Tá, vamos parar um pouco para falar com a galera que tá aí? A gente já deu boa noite para Raíssa, minha mãe, minha irmã, Angélica. Oi, Angélica, boa noite. O Alexandre. Fala, Alexandre. Lucimar Barbosa, olá. Ana Luísa Drummond. Vanusa Bernardo também. Bernardo. Minha irmã, falando aqui com a gente. Concordo com o Bruno. A autocrítica nos consome. Normalmente não estamos preparados para ouvir coisas negativas, principalmente quando somos nós os principais críticos. A Raíssa, puxando para a terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes os pensamentos disfuncionais sobre elas próprias precisam ser trabalhados. A pessoa pode estar sofrendo por um pensamento que pode ser errôneo. Quase sempre né? Quase sempre é um pensamento exagerado, pelo menos exagerado. E de alguma forma, como diz o ditado, né? O pior chefe é a gente. Porque a gente se exige muito mais. Quando a gente tem um senso crítico elevado, a gente vai tentar buscar sempre ser o melhor. O problema é que a gente pode exagerar na dose do alvo que a gente tem, né? Você de repente começa a fazer uma palestra e quer falar igual a alguém que palestra há 50 anos. Provavelmente você não vai falar igual a essa pessoa. Ou querer começar a dar aula e querer falar igual um professor seu que já tem 60 anos de magistério. É uma comparação injusta e irreal. Verdade. Porque o que dá base para essa pessoa hoje falar muito bem é exatamente todo o percurso que ela fez. Sim. E claro, os aprendizados que ela adquiriu. Então a gente tem que ter metas possíveis. E se for para se compara com alguém próximo a você. Com alguém que esteja mais ou menos no seu mesmo nível. E acima de tudo, eu sempre acho muito delicado a gente fazer comparações com outros, com terceiros, porque cada um é um. A melhor comparação é quando a gente olha para trás e se compara com a gente mesmo, com quem a gente era um mês, um ano, 10 anos atrás, e consegue ver o quanto a gente evoluiu. Mas isso envolve a gente conseguir também, além de ter um senso crítico, a gente ter um desejo muito grande. Sim. Que é o que o Rafael comentou no caso da persistência, né? Não é por causa dos obstáculos, não é por causa dos desafios que se desiste. Você persiste e vai buscando aquilo que te trará mais satisfação, alegria, felicidade, ou pelo menos o que você acredita que trará, né? Sim. A Raíssa, ela tá falando, puxou para a teoria cognitivo-comportamental, e eu li um artigo do Leandro Teles, ele é neurologista, especialista em doenças e distúrbios neurológicos. E ele fala da timidez. Vamos falar um pouco da timidez. Que a timidez é entendida como uma disfunção no sistema de regulação social. O que eu entendi é que a timidez é como se fosse um mecanismo de defesa para que a gente não exagere na nossa extroversão. Uma pessoa muito extrovertida, ela acaba tendo... Não uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que tem propensão a isso, vai ter a timidez como um certo nivelador. O problema é que
muitas das vezes, a timidez ela fica exagerada e aí desnivela muito para baixo. E aí você não consegue nem ser muito extrovertido, nem... Você não consegue alcançar aquela linha tênue ali. E aí fica muito para baixo. E aí ele fala também que no tímido, esses mecanismos de proteção, que é como ele chama, eles estão exageradamente expressos. Existe uma introspecção intensa, uma autocobrança excessiva, uma preocupação elevada de performance social, levando a mudança de comportamento como esquiva, baixa autoestima, isolamento e todo o impacto dessas alterações na qualidade de vida. Corroborando com todas essas teorias, e eu acho que em alguns pontos as teorias acabam conversando, por mais que a gente às vezes até brigue entre nós, psicólogos, de alguma forma Freud chamava de superego, outros podem chamar por outros nomes. A gente tem uma parte de nós que absorve esse mundo externo, né? Que absorve o certo e o errado, absorve o que é esperado, absorve tudo aquilo que a gente vai vivendo e vai criando certas regras para nós. Só que às vezes essa parte nossa exagera. Às vezes ele tem um mal entendido. Você diz não faz isso e vira nunca pode fazer isso. O tom muda aqui dentro. Às vezes não é o que o outro diz, é como a gente entende. E isso engessa as pessoas, porque elas ficam presas a metas impossíveis, a ideais inalcançáveis, né? Ao invés de construírem metas possíveis, próximas ao que elas já são e ao que podem ser, elas ficam tentando atender demandas que vieram de fora para dentro e que às vezes não dialogam com quem ela é. E isso traz uma tortura enorme. Eu já tive vários casos de pacientes tímidos no consultório. E é impressionante como que às vezes a timidez ela fica ali num lugar meio que naturalizado, né? Esse sou eu, né? Ou essa sou eu. A timidez, como não pode deixar de ser, faz parte da identidade da pessoa. Mas quando você vai atravessando essas camadas iniciais, questionando um pouco a história, a trajetória, os desejos, os comportamentos, você começa a ajudar aquela pessoa a perceber que além da timidez tem alguém ali. Sim. E esse alguém tem outras potencialidades, possibilidades e que talvez nunca tenham sido exploradas. Não é que não existam, é que elas não foram exploradas. E a timidez vira, ao invés de ser um peso na balança, vira uma âncora que te puxa para baixo. Então timidez, a maioria das pessoas tem alguma, né? Inclusive eu falo, eu sou tímido, apesar de não parecer. Para algumas situações eu sou muito reservado. Mas quando eu tenho uma meta, quando eu tenho um objetivo, quando eu acredito no que eu estou fazendo, eu deixo minha timidez um pouquinho de lado e fico um pouco sem vergonha. Muito legal você falar isso, porque hoje eu estava pensando sobre... Eu já vou pausar para falar com a galera aqui, mas só para não perder o raciocínio. Eu estava pensando sobre os atores. Uhum. E, inclusive, alguns famosos, outros não, a gente acaba conhecendo um outro pessoalmente. E existem atores que de fato são muito tímidos, uhum, mas que desenvolvem a técnica para quando necessário se expor, eles conseguirem. Como você falou, você é uma pessoa tímida, porém o seu trabalho exige que você consiga desenvolver suas habilidades para que essa timidez ela fique em segundo plano ou talvez nem apareça. Uhum. E mais uma vez, o Leandro, como professor de teatro, ele vai estar ajudando no evento algumas pessoas baseado nas técnicas que são utilizadas com os atores. Porque tem gente que você vai falar, que trabalha no mundo artístico, né, que você fala com a pessoa fala baixo. É uma pessoa muito contida. Você vai ver uma novela, uma peça de teatro que a pessoa faz, você não reconhece. E para quem trabalha nesse mundo, né, das câmeras e das artes, se você já foi à peça de teatro, você vai ter essa observação. Cada veículo de comunicação pede nuances de interpretação. E geralmente o teatro é o mais exagerado de todos. Sim. Primeiro, pela distância que você tem do público. Segundo, pela não só a distância vocal, mas vocal e visual. Então a pintura é mais forte, as cores são mais fortes, sim, as expressões são mais marcantes. E isso é um tipo de técnica. Técnica que você também pode usar para dar uma palestra,
para falar com as pessoas. Como dar ênfase a alguma coisa que você está falando sem ter que gritar, por exemplo. Você pode fazer uma coisa que eu faço muito, que é essa sobrancelha aqui que não para. Pô, às vezes, é isso mesmo. Eu ia falar sobre a comunicação não verbal, que a gente também consegue desenvolver. Às vezes você vai estar no meio de uma palestra e você quase que quer soltar um palavrão, mas devido você está no meio de uma palestra, muita gente assistindo, mas você solta faz assim com a mão, alguma coisa, e as pessoas entendem. E vira parte do contexto, vira parte do projeto. Você pode fazer isso espontaneamente, mas pode também ser algo que você planeje, que você consiga adequar dentro daquele contexto, né? Eu sempre gosto muito de assistir o Clóvis de Barros Filho. Ele é filósofo e professor da USP. E ele fala muito palavrão. As palestras dele tem caralho pra tudo quanto é lado. Só que da maneira como ele fala, não é ofensivo. Ele consegue contextualizar aquele palavrão para dar ênfase. E como eu já ouvi de um paciente meu, alguns palavrões, eles na verdade são recursos de intensidade. Ou seja, quando você quer dar ênfase em alguma coisa, é aquilo para... Ou seja, é uma intensidade. A questão é como você vai fazer isso. Você vai fazer de uma forma ofensiva, sem sentido nenhum, ou se você vai colocar aquilo dentro de um contexto. Então, a gente está dando um panorama de que existem vários recursos. A comunicação não verbal é uma das principais, que a gente esquece dela, né? Porque, olha só, eu lembro que quando eu era estagiário lá na Pestalozzi, em 2006, tem um pouquinho de tempo isso, eu fui a uma palestra e era uma profissional, psicanalista, lendo. Ela pegou um papel e leu durante mais ou menos uma meia hora. Eu saí de lá pensando, eu nunca quero fazer isso. Com todo respeito a quem faz. Mas pra mim aquilo foi me dando um sono. Eu não lembro nada do que ela falou até hoje. Eu só lembro que eu odiei. Então, veja bem, é um recurso. Mas só que você precisa também ver se aquilo consegue transmitir o recado que você quer passar. Porque se você só vai ler, o que impede que o Google Tradutor faça isso pra você? Ler hoje em dia tem várias ferramentas. O que vai diferenciar não é a leitura, é a maneira como você fala, a entonação que você tem, a sua cara, é a sua empatia, a sua paixão. Se aquilo te envolve ou se você está falando porque você tem que falar. E pelo amor de Deus, gente, não faz algo só por fazer, não. Por favor. Bota paixão nas coisas. Pensa um pouquinho naquilo que você está fazendo e pensa em quantas pessoas podem ser tocadas por algo que você está fazendo. Pode ser que de 100 você vai tocar uma. Mas alguém pode aproveitar muito o que você tem de conteúdo e que você guarda pra você. Tivemos a prova disso no evento de novembro, né? Não vou citar nomes, até porque acho que não convém, mas a gente teve um evento em novembro em que algumas falas, a forma com que a gente falava do que a gente fazia, alcançou algumas pessoas que tiveram mudanças na trajetória profissional. Não porque eu ou o Bruno, nós somos melhores que ninguém, mas eu acho que tem a ver com isso também, colocar paixão, vontade naquilo que a gente faz e transmitir. Isso também a gente aprende fazendo, na repetição, se desenvolvendo. Eu vou dar uma pausa aqui, senão a gente não vai conseguir falar pro pessoal. A Úrsula Borges entrou, boa noite, Úrsula. A Natália fez um comentário ali, ó. Tá mais acima, vou chegar lá. Ângela Machado, boa noite. Natália, minha irmã, acho que normalmente as pessoas que têm essa dificuldade exigem muito de si, têm a necessidade da perfeição. Eu já precisei apresentar trabalho na escola de costas para a turma, de frente para o quadro. Isso é bem tenso. Boa noite, Carla. Evelyn Alves, cheguei chegando. Opa, que bom, isso é bom. Cheguem sempre assim. E mandem perguntas, compartilhem também, por favor. Isso aí. A Raíssa mandou, complementando a sua fala, isso, superego rígido. Pedro Ivo, nossa, trabalhei com Pedro Ivo há muitos anos atrás, pelo menos acho que mais de 10 anos. Fala aí, Pedro, tudo bem? Anderson Lima, boa noite, meu amigo. Vanessa faz o curso lá do Grupo Alívio. João, ele foi vizinho aqui, tudo bem, João? Chilene Santos, boa noite, chegando agora. Tá bem chegada, pode chegar mais. E a Raíssa falou aqui, e também quando se tem domínio do conteúdo ajuda muito. Com certeza, Raíssa, a técnica é muito importante. Senão você não vai conseguir desenvolver o assunto por muito tempo. Você vai chegar diante de
Uma coisa que eu percebo muito, quando você não tem a técnica, às vezes solta uma pergunta aleatória para você, e aí você faz o que se você não tem? É bom você ter o conhecimento do conteúdo que você está falando. E humildade para dizer não sei também. Sim. Porque você não é obrigado a saber tudo, né? Eu acho que eu já passei por isso em uma palestra sobre um determinado tema com idosos. O tema era sexualidade, gênero e sexualidade numa palestra para idosos. Era um desafio que para mim é bem divertido e prazeroso. E alguém fez uma pergunta ligando... Era uma pessoa que não tinha muita instrução, que não tinha muito conhecimento, e a pergunta que ela fez ligava muito a uma ideia das sexualidades no sentido doentio, né? Pedofilia, algo nessa direção, com o tema da proposta de palestra, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E foi um desafio porque eu precisei falar de uma forma que aquela pessoa compreendesse o recado, sem ser ríspido, e esclarecendo que eram coisas diferentes, que existe sim transtornos, comportamentos equivocados, que precisam sim de tratamento, e em alguns casos até de cadeia, mas que não era disso que a gente tratava naquela palestra, e sim sobre a liberdade de existir de cada um. Então, às vezes, a gente tem que colocar de uma forma que a gente diga, olha, não é isso que a gente está falando, ou pelo menos sobre esse tema eu não posso e não pretendo abordar hoje. Acho que até merecia uma discussão, mas talvez num próximo momento. Mas isso envolve jogo de cintura, não só conhecimento, que é fundamental, é indispensável, como a Raíssa falou e o Rafael colocou também. Mas em algum momento vão surgir questões que você não domina. E é essa parte que é a mais legal, que é onde você vai pesquisar, se interessar, se engajar, criar um debate, porque você também pode fazer isso. Você pode, no meio de uma palestra, ao invés de você ser quem responde, deixar a dúvida no ar e pedir, vem cá, alguém teria algo a dizer sobre isso? O que você acha dessa pergunta? Como é que você vê isso? E isso pode se tornar uma discussão. Claro, cabe uma habilidade de quem estiver conduzindo para que essa discussão se mantenha no nível amistoso. A hora de parar, né? Mas nem tudo tem que ser uma resposta nossa, nem sempre a gente tem que chegar lá com a resposta pronta. Isso também é uma habilidade de quem está acostumado a falar em público. E muito, acho que talvez uma das principais. Uhum. Porque a gente é colocado em saia justa quando a gente resolve se expor o tempo todo. Eu lembro que, enfim, algumas vezes a gente faz vídeos e a gente acaba trocando, e que muitas das vezes as pessoas chamam a gente no privado, fazem alguma crítica ou alguma coisa assim. E a gente sempre fala a mesma coisa um para o outro. Normalmente, quem faz essa crítica, não que nós não aceitamos a crítica. Ela é importante para que a gente cresça. Mas, normalmente, quem faz isso são pessoas que não têm a coragem de se expor da maneira que a gente acaba fazendo. Porque é uma forma da gente aprender. Nem tudo que eu falo aqui, nem tudo que o Bruno fala, ou nenhum dos nossos convidados, que, bom, eu sou psicólogo há, sei lá, 7 anos, 6 anos, o Bruno um pouco mais, tem profissionais que já são há 10, 15 anos, 20 anos, que já estiveram aqui com a gente, compartilhando dos seus conhecimentos. Nenhum de nós, a gente vai saber tudo. Mas a gente está tendo coragem para vir aqui e poder aproximar a psicologia, o que a gente tem de conhecimento técnico, das pessoas que muitas das vezes são leigas. A gente ainda vê nos dias de hoje um certo preconceito em relação à psicologia. Ah, a psicologia é coisa de maluco. Então, talvez a gente não tenha falado dessa forma. Um dos maiores motivos que a gente resolveu iniciar a live no Facebook, as lives toda quarta-feira, foi no intuito de aproximar a nossa profissão das pessoas. Porque não é tão acessível assim. E aí a gente dá a oportunidade com que as pessoas possam trocar conosco, fazer perguntas, porém, a gente não vai saber tudo. E eu acho que assim, tem várias coisas que o Rafael aí falou que são legais pra gente pensar, né? É muito mais fácil a gente ficar nos bastidores falando tudo que poderia ser melhor. Isso eu me incluo. É muito mais fácil olhar para o outro quando faz algo que eu considero que não tá bom e dizer que poderia melhorar. O difícil é fazer.
E a gente entende isso porque a gente sabe que foi difícil pra gente também fazer muita coisa na carreira e ainda será, né? Então eu acho que o que está em jogo não é o tamanho do problema, mas sim o tamanho da vontade de superar o problema, né? E isso eu acho que graças à nossa boa interação e à nossa vontade enorme de levar a psicologia para as pessoas, a gente tem conseguido vencer. E a gente está falando disso exatamente porque o tema de hoje é se expor, e a gente está se expondo aqui há alguns meses, né? E tem sido uma experiência muito gostosa, pelo menos do nosso ponto de vista. Porque é muito legal não saber tudo. É muito legal ver que tem comentários que vocês fazem que são muito melhores do que os nossos, às vezes. Que complementam perfeitamente o que a gente está dizendo. Que traz muito conteúdo. Que vocês têm perguntas incríveis, provocações sensacionais. E que só é possível porque a gente decidiu abrir esse canal. E o dever de casa que a gente tem que fazer toda semana, quando a gente resolve abordar algum tema, que é o que ele está falando, a gente não sabe tudo, e aí hoje, para falar da exposição, é lógico que a gente já tem algum contato com o tema até para poder desenvolver o evento que a gente vai fazer e tal, mas a gente tem que sentar, ler um pouquinho, estudar melhor, para que a gente possa ter um conteúdo para trocar com vocês. Na verdade, é sempre um investimento. Cada um de vocês que estão aqui, vocês estão investindo tempo, estão parados para poder nos ouvir e trocar conosco. E nós somos muito gratos a vocês. É o mínimo que a gente tem a oferecer. É tentar se esforçar para se qualificar e levar esse conteúdo a cada um de vocês. E são alguns desafios, né? Assim, listando rapidamente, a gente tenta falar numa linguagem que seja acessível para todos, porque nem todo mundo que está assistindo é psicólogo. A gente tenta também não ficar muito superficial e trazer alguma provocação que possa levar a uma reflexão um pouquinho mais profunda, pelo menos dar um pontapé inicial nisso. A gente tenta trazer temas atuais, convidados que possam falar desses temas, que também às vezes é um desafio, porque a gente conhece muita gente boa, qualificada, mas muitos têm a timidez para falar aqui na câmera. Verdade. E a gente entende isso porque é difícil mesmo, né? Não é para ser fácil. Se fosse fácil, não teria tanta graça. É um desafio, mas é um desafio que todos que fizeram, todos os nossos convidados terminam a live falando assim: posso fazer de novo? E isso para nós é uma alegria imensa, porque a gente, além de ter trazido pessoas competentes, a gente vê que para essas pessoas que se disponibilizaram a dar um pouquinho do seu conhecimento, do seu tempo para estar aqui com a gente, foi bom para elas também. Sim. Mas também é um incentivo para esses nossos amigos, colegas e convidados a exporem seu trabalho, a exporem seu conteúdo, que é valiosíssimo. A gente tem o privilégio de ter amigos muito bons, com conteúdo muito legal. E que muitas vezes a gente sabe, porque a gente encontra com eles, conversa no WhatsApp. Mas às vezes o público leigo não sabe. E eu acho que isso é um dos equívocos que nossa classe de psicólogos acaba cometendo. A gente fala muito para nós mesmos, em congressos, em encontros, reuniões, que são importantes. Mas a pessoa que talvez mais precise ouvir o que a gente tem para dizer é a pessoa que chega agora do trabalho cansado e bota para assistir enquanto está lavando uma louça ou fazendo uma comida. E que não pensou em psicologia, mas achou interessante a proposta do tema, simpatiza com a cara dos gordinhos aqui, enfim. Então são essas pessoas que talvez mais precisem de nós, psicólogos, e a gente não fala para elas. E isso é uma crítica mesmo que eu estou fazendo aos nossos colegas psicólogos, ao nosso conselho, enfim. Nós precisamos falar para as pessoas e com as pessoas, e não falar das pessoas, porque psicólogo fala de pessoas. Não falar mal, tá, gente? Mas a gente estuda pessoas. O problema é que às vezes a gente fala das pessoas e não com elas. Sim. E esse é o desafio. A gente pode falar difícil? Pode falar tecnicamente? Deve. Mas a gente também pode falar de forma simples. A gente não está perdendo conteúdo por falar numa linguagem que as pessoas entendam. Agora, é claro, se for para discutir uma pesquisa, se for para debater algo mais profundo, não vai ser aqui que vai se fazer. Aí você tem congressos, tem grupos de estudo, você tem outros espaços. E que a gente acaba também atuando nessas áreas. Há pouco tempo, a gente precisou dar uma pausa agora, mas eu tinha um grupo de estudos voltado para a área de dependência química, que é uma área que eu gosto mais, o Bruno na área de gerontologia, e a gente lá abordava as coisas de uma forma diferenciada, de uma forma diferente, mais técnica, mais direcionada para os termos que a gente precisava. A gente vai precisar dar uma pausa aqui de novo, porque tem muita gente já falando com a gente novamente. O Alex, boa noite, meu amigo. Evelyn.
exemplo, acho que ela está complementando uma fala que você falou. O Bruno falou uma coisa muito boa na live da semana passada, e eu passei a pergunta para o meu zap inteiro, fazendo todos os meus contatos pensarem e refletirem. Muito bom, Evelyn. Agora eu tô curioso. O que eu falei semana passada? Me conta, Evelyn. Eu não sei. Eu falo um monte de bobagem, eu fico nervoso quando vocês falam isso. Nayara Santos, ótimas colocações, bate-papo muito interessante. Obrigado, Nayara. E acessível, é isso. E acessível, entendeu o recado? Vocês estão de parabéns, a Ângela disse. Silvia Belas, eu acho que é com você. Sensacional, meu amigo e aluno querido. Silvia, querida, um beijo. Patrícia Valadão, nossa querida amiga, psicóloga também. Ana Carla Vasconcelos, nossa, ela é técnica de enfermagem do Jurujuba, do Hospital Psiquiátrico, trabalhei junto com ela, uma querida. Luiz Carlos Davi, ótimo, parabéns, amigos, obrigado. O Alexandre e a Raíssa disseram que é verdade. A Ângela Machado disse, se psicológicos é para loucos, se psicologia é para loucos, sou uma louca feliz. A terapia me ajudou muito. E agora eu vou fazer uma provocação para quem está nos assistindo aí. Como a gente está falando do tema exposição, queria que quem estiver assistindo dividam com a gente algum desafio, alguma situação difícil, como a minha irmã dividiu com a gente ali, de ter que apresentar um trabalho na escola. Possam dividir aí com a gente alguma situação dessa que a gente possa debater e falar alguma coisa em relação a isso. Pedir para vocês e novamente divulgar aí, compartilhar nas redes, quem estiver assistindo, poder compartilhar no Facebook. Depois a gente vai divulgar lá no nosso canal no YouTube, Motiva Consultoria para Psicólogos. Mas a ideia é que mais pessoas possam ver e compartilhar e debater com a gente aí. Então a gente pede esse favor. A Priscila fez um comentário ali, eu aqui não consigo ler, vou pedir para o Rafael ler. O mais legal desse espaço é ouvir ideias da psicologia sobre temas atuais de uma forma tão clara e simples, e ao mesmo tempo com muito conteúdo. Obrigado, Priscila. Obrigado. E é isso. O que a gente tenta fazer aqui é simplesmente tanto levar o conteúdo para dona de casa, pro cara que de repente nunca ouviu falar em psicólogo e ouviu falar mal até, e tem a chance de tirar dúvida se ele quiser, mandar uma pergunta. Mas também para nossos colegas, estudantes de psicologia, se inspirarem, não em nós, não é isso, mas se inspirarem na atitude. A atitude de levar a psicologia para todos. E essa frase eu lembro muito do Joceni, porque ele falava isso constantemente. A psicologia tem que ser para todos. Joceni é um amigo meu, um grande amigo, psicólogo, e ele defendia e defende muito isso. E eu acho que me contaminou. E hoje a gente está aqui levando para todos. Quem quiser, quem puder, quem tiver tempo, interesse, pode acessar, pode perguntar, pode criticar sim, porque ser psicólogo não é saber tudo, na verdade é tentar saber muito para ser silencioso na sua escuta e deixar que o outro fale, porque a gente sabe muito teoricamente sobre comportamento, sobre inconsciente, sobre linguagem, mas cada pessoa que chega na nossa vida é um universo completamente desconhecido. E é isso que é muito interessante para o nosso trabalho, né? A Silvana é a esposa do Alexandre. Acho genial isso que vocês falaram sobre tornar a psicologia acessível às pessoas. Concordo plenamente. Obrigado. Obrigado, Silvana. Mas galera, não esqueci não, hein? Tô esperando aí depoimento de quem quiser, com situações difíceis, já que a gente está falando sobre exposição. Quero ver quem tem coragem de se expor aí com a gente. A Evelyn já compartilhou aqui com a gente, só que não apareceu pra mim. Evelyn, eu tô tentando ler aqui, olha só. Eu tive o TCC na semana passada, fiz com a moça que o Bruno falou, li somente. Fiquei tão nervosa que não consegui olhar a banca, mas graças a Deus deu certo, porque eles sabiam do meu domínio sobre, e aí eu não consigo ler mais aqui. Sobre o assunto. Muito bom, porque às vezes a gente vai ser perdoado. É isso que é legal a gente saber também e contar pra vocês. O público perdoa os nossos erros. Sim. Vocês perdoam um monte de besteira que a gente faz. Então, olha só. Quando a gente tá falando, a gente pode errar sim. A gente pode ficar nervoso, pode pegar o papel e ele ficar balançando. A gente pode gaguejar, a gente pode suar frio. A gente pode pedir um tempo, falar, olha, tá difícil. Mas assume que tá difícil. O pior meio de você fazer alguma coisa, uma palestra ou alguma coisa assim, é você fingir que tá tudo bem quando não tá. E não é pra estar tudo bem mesmo. Você pode falar, olha, tá sendo um desafio pra mim, mas eu tô aqui, tô encarando. Encara o desafio. E pode ser como for, seja você sempre. Porque o que é bacana, ainda mais numa
apresentação de TCC, eu lembro da minha, acredito que o Rafael lembra dele, porque inclusive eu assistia dele. Você vê que, ó, caso antigo. Só de pensar dá um frio na barriga. É horrível. Eu acho que é um método de tortura muito eficaz que eles usam para você poder sair da faculdade, né? Mas é necessário. Eu lembro que a gente tinha vários trabalhos, alguns professores fazem questão de incentivar certos trabalhos em grupo, terríveis, e apresentações em grupo, terríveis. Mas o quanto que eu cresci fazendo isso. E, claro, se você ainda está lá naqueles períodos iniciais e acha tudo isso uma baboseira porque você vai atender no consultório, porque é assim que muitos estudantes pensam, eu não vou usar isso para nada. Desculpa, tá errado, você vai usar sim. Vai usar sim porque em algum momento você vai ter que fazer uma entrevista com alguém, ou um paciente vai te desafiar, ou você vai ser convidado para falar sobre algum tema. E até porque para você conseguir paciente para o seu consultório, você vai ter que aparecer. Sim. Eles não vão te procurar aleatoriamente. Alguém vai ter que falar de você, ou você mesmo vai ter que falar de você. Então, se desafie. Você está falando da questão da monografia, e aí, como eu falei, só de pensar me dá um frio na barriga, mas eu tô lembrando também da pós. Fiz um MBA em gestão de recursos humanos, e quase não tinha prova. Eu acho que, na verdade, acho que não teve. Toda a disciplina era um trabalho apresentado. E sempre era eu para apresentar em grupo. Porque as meninas diziam que eu tinha uma capacidade criativa na hora de falar e que, assim, para falar diante de uma câmera, hoje eu já estou mais à vontade. Mas para falar assim em público, pessoalmente, isso já é uma habilidade minha já de muito tempo. Eu fiz curso de teatro, eu desde de muito novo, eu sempre fui muito comunicativo. Eu não sou nada tímido, ao contrário do Bruno. Vontade de aparecer é o que me falta. Então não tenho problema com isso. Quando eu dominava alguma coisa do conteúdo, apresentar para mim ficava fácil, porque era só eu pensar naquele conhecimento que eu tinha, fazer a junção com a minha capacidade criativa, e a apresentação saía, ficava bonito, e normalmente a gente tirava uma nota boa nas apresentações. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque eu li ali um recado da Vanessa Pinheiro dizendo que está ligada na gente e que estudou comigo, e que é muito bom esse espaço que a gente criou. É porque aqui eu não consigo ver a foto direito, mas se eu não estiver enganado, você estudou comigo no Henrique Lage, não é isso, Vanessa? Lá no ensino fundamental, isso deve ter alguns bons anos. Tá velho, cara. Tá velho. Mas olha, muito obrigado por estar aqui, Vanessa. E que bom que você está acompanhando. É muito legal encontrar pessoas assim da nossa história. Eu fico muito feliz. O Facebook, ele permite, e na verdade a gente tem percebido isso quase toda semana, porque esse trabalho que a gente está fazendo faz com que algumas pessoas que a gente não vê há muito tempo aparecendo aqui e dando um oi pra gente. Bom, a minha irmã, ela dividiu aí com a gente uma situação também com ela. Depoimentos tem muitos. Vamos lá. Já apresentei trabalho na faculdade e parei a apresentação no meio para ir vomitar de nervoso. Isso aí é bem tenso e está incluído naquilo que eu falei de uma das leituras que eu fiz, que nos deixa numa situação tão difícil que, e o Bruno até complementou com a palavra somatização, que somatiza através de sintomas de ansiedade na gente. Uhum. E aí acontece isso, a gente trava no consultório. Eu tenho tido algumas situações, não exatamente de falar em público ou se expor, mas relacionadas à somatização, de aparecer placas vermelhas, coceiras, por conta da ansiedade. Mas o falar em público, o se expor, ele às vezes dá uma cutucada ali na ansiedade. E aí nos bloqueia. E eu vou fazer uma provocação também, que eu já fiz a uma querida paciente, né? Ela tinha e deve ter até hoje um quadro de ansiedade pelas conversas. Ela não está mais comigo, mas às vezes a gente interage aí nas redes. Em algum momento eu perguntei para ela se ela achava que todos esses sintomas eram sempre ruins.
E essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que todos esses sintomas, todo esse nervosismo que vocês sentem na hora de fazer uma apresentação, na hora de se expor, é sempre ruim? A função desses sintomas é ser ruim? É para isso que eles servem? Para atrasar a sua vida? Eu acho que essa reflexão é legal para a gente criar um diálogo com os nossos sintomas, um diálogo com os nossos sentimentos, né? Porque se você sente tremor nas pernas, se você sente vontade de ir no banheiro, se você sente vontade de vomitar, se você sente alguma coisa, seu organismo, eu estou usando o organismo de uma forma ampla, não só biológico, estou usando o conjunto de tudo que você é, no fundo está tentando te proteger. A questão que fica é te proteger do quê? E a única pessoa que pode encontrar algum tipo de resposta para isso é quem sente, né? Porque é a pessoa que pode entrar em diálogo com todos esses sintomas. E quando a gente começa uma pesquisa no processo terapêutico, eu sempre brinco que terapia é um processo de pesquisa também, sobre a sua história, sobre quem você é, ou sobre como as coisas funcionam em você e com você, a gente tem a chance de começar a ver que talvez seja o seu corpo, seja o corpo físico ou o corpo da linguagem, tentando te proteger de algo que talvez não precise de proteção. É como se fosse uma ferramenta muito antiquada, muito rude, muito primitiva, mas que ela ainda funciona em você. O que está em jogo é a gente conseguir também construir novas ferramentas para que essa mais antiga talvez não precise mais ser utilizada. Sim. E, em geral, os sintomas eles têm mais ou menos essa relação com a gente. Eles são defesas, só que antiquadas. Defesas que funcionaram em algum momento da nossa história, seja na infância, na adolescência, seja onde foi. Eles tinham uma função e eles nos protegeram de algo, ou pelo menos a gente achou que protegeu. Mas só que quando a gente cresce, esse sistema fica obsoleto, fica ultrapassado e a gente precisa criar novos. Ou pelo menos ver que esse já não está funcionando mais, não mais da maneira que já funcionou. Então é muito importante ter um diálogo com os seus sintomas, com você mesmo. Quase uma atualização do sistema operacional. A gente não está falando de linguagem acessível a todo mundo. Quem é que não tem um smartphone, um telefone, e aí que de tempos em tempos aparece uma mensagem para a gente, a favor, atualizar o software, o sistema operacional. E a gente precisa fazer isso com a gente. Muito. E isso, claro, pode ser com a terapia, que particularmente para nós é o lugar que a gente acha mais adequado, mas nem todos os casos, ou nem todas as situações, precisa necessariamente de terapia. Existem outras ferramentas, dependendo do grau de desconforto que sugere. Se for algo pequeno, se for algo que a pessoa consegue lidar num grau acessível para ela, o teatro, a dança, a música, os esportes, pintura, artes plásticas, tudo isso em que você possa se colocar em movimento, não só movimento físico, mas movimento intelectual, mental, afetivo. Isso também é uma forma de você exercitar essa pessoa que você é. E sim, uma coisa que a gente ouve muito é que as pessoas não conseguem ouvir críticas. Está todo mundo hipersensível. Ninguém pode ouvir que não gostou. Mas espera aí, gente. Você não acha que você tem o direito de falar que não gostou? Ah, não acha. Tem que ser sempre sim. Tem que ser sempre sim, senhor, pois não. Espera aí. A gente faz críticas. Eu sempre acho engraçado quando as pessoas falam assim, não, porque eu odeio que falem de mim. Você não fala de ninguém. Eu duvido muito. A gente sempre fala e a gente sempre vai ser falado. A questão é o que importa. Algum momento a gente precisa tomar uma decisão. E às vezes a decisão é o que faz melhor, o que faz bem para você. E eu acho que essa é uma reflexão necessária. Ainda mais para quem tem a ambição, a vontade, o desejo de falar em público. Não vai dar pra gente acertar sempre, não vai dar pra gente falar tudo bonitinho. Às vezes a gente vai falar rápido demais, ou vai gaguejar, ou vai demorar um tempo para pensar no que vai dizer. A gente não vai ser redondinho sempre, e não tem que ser. A gente pode vacilar, e a gente pode aprender com isso. E olha, se você puder fazer piada do seu erro, você ganha o público. Isso é verdade. A gente consegue fazer piada dos nossos erros. Normalmente a galera se aproxima da gente, porque a gente
meio que está abrindo as portas para isso. Quando você tem uma linguagem, normalmente, principalmente em palestra, em faculdade, a gente tem sentido muito isso. Eu lembro, vou até citar aqui uma palestra que a gente deu na Faculdade Maria Tereza, e essa para mim foi uma das mais marcantes. Foi uma palestra que a gente estava programado para utilizar um data show, normalmente a gente utiliza, para apresentar lá os nossos slides, o material que a gente cria. E nessa palestra, quando a gente chegou lá, não tinha data show disponível. Eu levei o computador, o notebook, e foi meio que no improviso. Mas a gente conseguiu de alguma forma, em alguns momentos, errava sim, falava alguma coisa ali que fazia piada com isso. As pessoas achavam engraçado, e nesse momento a gente alcançava e quase que pescava as pessoas pra gente. E acho que foi uma das melhores palestras que a gente deu o nome de Psicologia é Negócio. É o que a gente fala hoje nas nossas palestras, nas faculdades, em turmas que já estão próximas de se formar, que a criação da Motiva nasce daí. A junção do marketing, que o Bruno tem uma qualificação melhor, o empreendedorismo meu, que hoje a gente está tudo misturado, porque eu aprendi muito com ele comigo, junto às técnicas de psicologia. Então a gente vai desenvolvendo isso nas turmas de últimos períodos de faculdade. Só que assim, foi muito marcante essa, porque a turma inteira, no final, parecia que eram íntimos nossos. Teve um grupo que, enfim, estava brincando como se a gente já conhecesse há muito tempo. E isso também a gente foi aprendendo com o tempo. A gente, num prazo muito curto de tempo, a gente deu palestras, acho que em 4 faculdades, mas eram 3 em uma, mais 3 na outra, 2. E essa especificamente foi bem marcante para mim, porque aconteceu exatamente isso que o Bruno falou. E isso também envolve os profissionais, que a gente também tem a oportunidade de auxiliar, de orientar com a Motiva, né? A gente tem tido o privilégio de acompanhar algumas pessoas há algum tempo, de ver o momento que nós nos conhecemos nesse campo da Motiva para o resultado de hoje. E a gente tem visto muitas pessoas fazendo um marketing muito bacana, conseguindo se comunicar bem nas redes, escrevendo textos, fazendo vídeos, conseguindo dar palestras, conquistando palestras, porque também isso não vai cair do céu, né? Você às vezes tem que criar um território, tem que buscar as coisas, e isso envolve coragem, porque no final das contas, tudo isso que a gente está falando, timidez, medo de falar em público, se eu pudesse resumir, é coragem. É isso que a gente precisa, é coragem para errar, porque para acertar não precisa de coragem, né? Mas para errar, eu sempre digo que assim, eu fracassei muito. Eu fracassei muitas vezes. Eu já fiz vários eventos que não deram certo. Eu já tentei muitas coisas que falharam. Ainda bem. São essas coisas que me fizeram ver onde eu podia melhorar. Os erros, eles são ótimos. Abraça seu erro com carinho. Respeita ele. Porque ele é que te faz crescer. Os sucessos, os êxitos são bons, são gostosos. Mas eles às vezes não ensinam muito. Os erros ensinam. Então acho que é muito legal a gente não ter medo de errar e entender que o erro é um processo de aprendizado, que a gente está no mundo, quando a gente aceitou esse desafio aqui de continuar existindo, né? Todo dia a gente aceita esse desafio, a gente acorda e vai pra luta. A gente aceitou o risco de errar. E eu acho que isso é o que faz a gente muitas vezes acertar. É verdade, eu estava procurando aqui uma frase do Michael Jordan, que uma vez eu entrei no restaurante, eu não estou conseguindo achar. Mas ele falava exatamente sobre isso, que ele errou não sei quantas cestas, errou mas não sei quantas faltas, ele falando de todos os erros dele, para no final ele dizer, e foi exatamente isso que me tornou um dos melhores jogadores do mundo. Então, as pessoas fogem um pouco disso, do errar, mas é isso que vai enchendo a nossa mochila de bagagem, para que na hora do vamos ver, na hora que o couro come, a gente tenha alguma bagagem, algum conteúdo, alguma qualificação, alguma técnica, alguma vontade, alguma paixão
de transmitir algum acerto. Então, o nosso tempo já está acabando aqui hoje, né? A gente agradece muito a participação de todos. Lembra do nosso curso Falando em Público e Vencendo a Timidez, dia 29 de julho, com o Leandro da Mata, que é ator, professor de teatro e psicólogo. Vai ser um evento bem legal, de 1 da tarde às 6, né? De 1 às 6. E com técnicas, com convivência, com diálogo, com muita interação, mas de forma produtiva, em que a gente possa, assim, tanto se conhecer como se desafiar e aprender novos recursos. E quem tiver interesse em saber mais, tanto da Motiva, de mim, do Rafael, entre em contato, manda seu comentário, sua dúvida, participe toda quarta-feira das nossas lives. A gente está sempre tentando trazer temas. E se vocês tiverem sugestão de temas, se tem alguma coisa que é do seu interesse e você gostaria que a gente ou debatesse aqui ou trouxesse um convidado, fala pra gente, que a gente vai correr atrás para realizar. Sim, e enfatizar mais uma vez que o evento não é especificamente para psicólogos, gente. Se vocês têm um colega, se você que não é psicólogo está assistindo a gente, se identifica com o tema e acha que precisa melhorar um pouco mais a sua habilidade em falar em público, como algumas pessoas falaram aí, fui apresentar um trabalho e, enfim, travei. Provavelmente esse não vai ser o último. Você vai precisar melhorar esses seus recursos. Então, a gente está aí disponíveis. O nosso contato, a gente sempre coloca ao final de cada live o meu contato, o contato do Bruno e os contatos da Motiva, das redes. Manda mensagem pela Motiva que a gente responde. Sim. Também. Você sempre vai ter como marcar a gente. E a gente verdade. Quer ser encontrado. Sim. E é isso. A gente encerra por aqui. Semana que vem, quarta-feira, estaremos de volta às 20 horas. E boa noite a todos. Boa noite, até a quarta. Até.